ministro. Queria chamar o doutor André Godoy, que é o diretor de administração da FINEP, que aqui representa o nosso general Barroso, que esteve no nosso encontro em Maceió. Esse é o segundo encontro. O general Barroso esteve conosco e ficou o dia inteiro conosco, mas ele tem um compromisso lá no Rio Grande do Sul, em algum lugar desse, muito distante, mas ele me enviou o seu diretor, André Godoy. Queria agradecer a presença da nossa querida Daniela, você não é diretora, mas é diretora da comunicação da FINEP, que foi uma unidade muito importante para a gente viabilizar esse encontro. Esse encontro só é possível nessa instalação neutra, portanto, não é nenhuma das universidades presentes, porque a FINEP comprou esse desafio de fazer um apoio a essa política em formação e formulação dos endowments, e também o MCTI. Então, queria agradecer a todos que ajudaram a gente viabilizar isso aqui. Aqui nós temos reitor, temos presidente de fundações de apoio, temos pró-reitores de pesquisa, de planejamento, de várias universidades, temos 18 estados aqui presentes, tem gente do Rio Grande do Sul. Queria brindar, a Unicinos está aqui, vem gente de longe, vem gente do norte também, vem gente de Brasília, das fundações de apoio, tem de empresas, tem curiosos, tem de tudo. Afinal, tem que ter curiosidade para saber o que é exatamente esses endowments, porque tem gente criando endowment, eu vou criar um endowment, deixa que eu crio. Aí criou um endowment numa universidade, ele não pode criar um. Para mim não pode, mas enfim, porque é um recurso privado, só pode ser privado, senão não é endowment. Então, ele tem que ir para um clavezinho, um lugarzinho direitinho, que é uma fundação exclusivamente criada para esse fim, ou é uma fundação como a nossa fundação de apoio, que tem a credencial da sua universidade apoiada, para o qual se destina o endowment. Então, nós estamos aqui embrionariamente, vocês vão ser brindados por um programa que vai partir de uma visão geral, que a Érica, a nossa querida Érica, que nos presenteou com uma palestra lá em Maceió muito boa. Tudo de Maceió tem avaliação, viu? O Santander, que está aqui presente. Todas as palestras, as mesas, foram avaliadas pelos próprios participantes do evento, através de um sisteminha que nós vamos distribuir para vocês. Por um QR Code ou por um link, vocês vão abrir e vão falar o que é que vocês gostaram, viu, Marcelo? O que é que vocês não gostaram. Todos foram aprovados, você também, todos foram aprovados, as mesas receberam notas máximas. Às vezes tinha um bom em vez de excelente, mas tinha sempre uma nota muito boa. Então, Maceió, eram 50 programados, nós tivemos 79 pessoas. Aqui eram 100, aqui tem 140 inscritos. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. O programa, ele vai começar com essa abertura, vai falar o André, a palavra da FINEP, vai falar o Marcelo, depois a gente inicia logo com a Érica. Então, quebra com um café, esse café é free, vocês vão desfrutar do apoio, e depois a gente vai para o almoço. O almoço já não é free. Mas aqui perto, as nossas colaboradoras da Fiocruz, Fiotec, que nos apoiou também nesse evento, né, da Coptec e de outros do Rio, elas vão ensinar, tem um folhetozinho, onde é que tem almoço aqui por perto. Que tipo de almoço? É muito pertinho, o bairro do Catete, é muito bem servido de restaurante, de lanchonete. A gente volta para cá e segue adiante. O último ponto do nosso programa é como fazer um endowment. Como começar a criar um endowment, porque não tem sentido aqui a gente fazer uma discussão diletante. Ou seja, vou discutir por discutir. Sinceramente, esse país está precisando de alguém que faça. Tem muita gente que fala, mas não faz. E a minha instituição está brigando para fazer, e vai fazer. A Coptec, a UFRJ, a nossa reitora, nos apoiando intensivamente. Então, nós vamos dar o caminho das pedras iniciais, pelo menos. Né? Vamos ter o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, que representa a Associação Nacional dos Promotores do Brasil inteiro. Ele foi muito bem também, foi no nosso seminário em Maceió. Vamos ter o Paulo, da Fundação do Ceará, que também é especialista em Banco Central, trabalhou 35 anos no Banco Central. Vamos ter o pessoal do Santander, que vai falar um pouco sobre a política do Santander para fomento aos endowments. Enfim, eu acho que eu falei todos. Falei? Você, Cristiano,
Cristiano vai ser talvez o mais operacional. Ele vai fazer um fluxograma de como é que se faz um endowment com base na experiência que ele traçou um pouco com a gente na Coptec, mas ele vai espalhar isso para todos, né? A ideia é juntar esforços. Aqui o MCTI, indispensável na nossa parceria, indispensável. Marcos Pontes, desde o início, o ministro nos abraçou com essa ideia e sempre foi impulsionador disso, ele vai contar, né? A FINEP também. E os parlamentares. Aqui deveria estar presente a deputada Bruna Furlan. Foi ela, federal de São Paulo, foi ela que fez o relatório da lei dos endowments, a 13.800, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, mas teve vetos. Então, um veto a gente derrubou, que integrou as fundações de apoio. Mas a Bruna Furlan está disposta, como outros deputados, a fazer a mudança na lei atual, para que traga os incentivos fiscais, ou o melhor que puder dos incentivos fiscais, porque sem incentivos fiscais fica difícil arrumar doador, não é verdade? Assim a gente pensa e vocês vão ver, porque é um pouco as conclusões de Maceió. Então, sem mais, essa é a minha introdução. O panfletinho aqui, esse panfletinho é dos restaurantes. Esse aqui é o QR Code para fazer a avaliação. Esse aqui é o programa. E agora eu passo para o Marcelo, representando o ministro Marcos Pontes. Vai lá, Marcelo. Bom dia. Prazer estar aqui representando o ministro Marcos Pontes e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Muito bom nós termos um quórum selecionado para nós falarmos sobre endowments. Não vou entrar na parte técnica, porque teremos um tempo para conversar, mas nós nos inserimos nessa discussão quando ainda era um projeto, ou eram, na verdade, 6 projetos que tramitavam no Congresso, e eu sempre cito uma passagem que parece piada, eu tenho certeza que no final do dia muita gente vai achar que eu inventei, mas eu não inventei. Na primeira reunião que eu participei, que fui falar sobre o fundo de endowment com secretários de diversos ministérios, um secretário me perguntou, depois que você falou tudo isso, eu tenho uma dúvida se isso é de comer ou passar no cabelo. E não é piada. Então, nós partimos dentro de um contexto de buscar formas de financiamento para a ciência, tecnologia e inovação, e tratando o endowment como uma dessas ferramentas que torna possível a alocação de recursos, né? O Ministério, desde a época da transição, nós participamos lá da elaboração do relatório, da votação da medida provisória. O ministro Marcos Pontes entendeu essa possibilidade e nós estamos trabalhando, dentro do meu departamento, com as formas de colocar isso em prática. Peregrino, em que pese algumas divergências de opinião em determinados pontos, né, Peregrino? Mas a gente está trabalhando junto porque entende que nós precisamos somar esforços. Se no ano passado, quando a lei foi sancionada, eu também ouvi, isso é mais uma lei que não vai pegar, hoje nós já temos diversos eventos acontecendo e tratando o endowment de forma séria. Então, eu quero compartilhar aqui a minha satisfação de estar presente, agradecer ao Peregrino pelo esforço que ele está empreendendo em colocar essa palavra na pauta do dia, e os demais companheiros, quando a Érica começa falando da parte teórica, o Cristiano, o Ministério Público dando uma visão legal. O CGU vai estar aqui hoje? A CGU não vai estar aqui, né? E eu quero só fazer menção a uma expressão que houve lá em Maceió, né? Quando nós estávamos falando do que era o endowment, e depois a CGU falou quais eram as implicações, teve uma pessoa do meu lado que falou, bom, antes eu aprendi o que eu posso fazer, agora eu estou aprendendo o que eu não posso fazer. Então, é uma soma importante, e também a satisfação de ter aqui os representantes do Banco Brasileiro de Endowments, né, que vai falar à tarde, que está cerrando fileira com a gente. Então, muito bom, agradeço aí a participação de todos, e estamos à disposição para construir uma ideia, sempre com debate positivo, com a discussão acadêmica, daquilo que nós temos, daquilo que ainda nós não temos e que precisamos construir juntos. Bom dia.
Queria avisar que nós estamos em televisão, ao vivo. A TV Confist é uma plataforma, a gente chama de Netflix da TV Confist, muito pretensioso, mas é uma TV como a Netflix. Ela está gravando, está filmando e está transmitindo para o Brasil inteiro. É só entrar em tvconfist.org.br. Né? A câmera está ali, então preste atenção, vocês vão ficar muito bonitos na imagem aí pelo Brasil afora. Eu passo com muita honra um parceiro também da FINEP, o André, que sempre nos recebeu muito bem, junto com os demais diretores, o Adriano, que não pôde vir. André, suas palavras iniciais aí. Bom dia a todos. Eu falo que é sempre muito perigoso nós falarmos antes de especialistas aqui, que a gente corre o risco de passar vergonha depois. Né? Então, está aqui o Marcelo, está aqui o Peregrino, está a Érica, estão todos, como já foi dito aqui, né? Vão poder aprofundar bastante o tema de endowment aqui. Eu queria trazer uma mensagem, um pouquinho do que a gente está fazendo na FINEP, como que a gente está trabalhando, os desafios que aparecem, tanto do ponto de vista internacional, nacional, e como que a gente está enfrentando isso. Né? Acho que não é novidade, a gente está trabalhando, vivemos um momento muito peculiar aí, mundial, relacionado à ciência, tecnologia e inovação. A gente fala que fala para convertido é muito fácil, né? Mas eu faço sempre questão de citar alguns pontos para que todo mundo consiga se enxergar na mesma página. Né? Trazer algumas informações, dados, né? Do quanto essa transformação vai impactar o nosso país, o mundo e as pessoas aqui nos próximos 10, 15 anos. Né? Então, quando a gente fala que que a idade média das empresas listadas na Bolsa de Nova York passaram de 33 anos a 30 anos atrás e vão chegar a ser 20, são 20 esse ano, e vai ser 14 daqui a 10 anos, quer dizer que a idade média das empresas vai ser 14 anos. Metade das empresas, das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York, vão durar 10 anos. É um movimento muito forte de transformação que é difícil internalizar. A gente sempre fica achando que isso vai acontecer um pouquinho mais para frente, que isso não vai acontecer conosco. Mas, então, tem uma série de indicadores que mostram que, se a gente não fizer o investimento correto em ciência, tecnologia, inovação, educação, a gente vai ter um problema muito grave daqui a 10, 15 anos. Daqui a 10 anos. Isso tem que ser visto com muito carinho, com muito cuidado. E o Brasil enfrenta hoje uma das piores crises que nós vivenciamos aí nas últimas décadas, né, do ponto de vista fiscal. É um cenário muito difícil. Então, assim, que a gente enfrenta, o governo enfrenta, e a gente precisa sair, já estamos saindo, de certa forma, desse buraco que nos encontrávamos. Né? Eu falo assim, dentro da FINEP a gente enxerga de duas maneiras e como enfrentar isso. Primeiro, com foco. Tá? O que eu quero dizer com foco? Foco, todo mundo fala, vamos ter foco, a partir de agora vai ser diferente. Né? Mas, efetivamente, está sendo diferente. O que eu vou dizer com foco? Ponto 1. A FINEP e o FNDCT estão direcionados hoje, sobretudo, para onde precisa. O que é onde precisa? Onde é o papel do Estado entrar, onde tem falha de mercado. Então, pesquisa é importante. Inovação disruptiva. Para poder fazer inovação disruptiva, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que nós fazíamos no passado. Aquela inovação incremental de uma grande empresa que não precisa mais do setor público, eu vou abrir mão dessa, para poder colocar recursos onde efetivamente o risco tecnológico existe, naquelas empresas que não têm a capacidade de fazer esse investimento, têm a ideia e têm o projeto. Então, eu estou abrindo mão de uma coisa que eu fazia e passando a direcionar recursos para algo que eu não fazia. Ou fazia, mas posso fazer mais. Então, isso é um ponto, isso já está acontecendo. Então, programas direcionados a pequenas empresas de base tecnológica, hoje chamados de startups, sempre foram chamados de empresas de base tecnológica, lá atrás a gente chamou, aqui há 20 anos. Hoje são as startups. Né? Programas direcionados a pequenas empresas, né? Operações descentralizadas, isso é o que a gente está fazendo. Então, isso é o foco, né? Quando eu falo de foco. O segundo ponto, que aí eu acho que entra
muito fortemente os fundos de endowment é conseguir trabalhar a perenidade dos recursos, novas fontes. Então, aí eu não vou querer entrar muito no detalhe para não correr o risco de falar uma impropriedade aqui, mas os fundos vêm para poder garantir uma perenidade de recursos no longo prazo. Tá? E aí a função, eu acredito muito no trabalho em rede, né? Assim, eu vi isso recentemente, e aí nós estávamos conversando, né, Peregrino, lá na FINEP. A FINEP é uma financiadora, né? Ela faz investimentos em ciência, pesquisa, inovação, tecnologia. Bom, e aí o que a FINEP vai fazer com os fundos endowment? São recursos privados. A FINEP financia? Não, a FINEP não faz fundo de endowment. Mas temos um propósito único, que é colocar recursos para ciência, tecnologia e inovação, e o fundo de endowment é para isso. Então, o trabalho que vem sendo feito no Ministério de forma muito profunda, de viabilizar do ponto de vista legal, de viabilizar do ponto de vista regulatório, de viabilizar do ponto de vista estrutural para que isso ocorra, isso sim a FINEP faz parte. Então, para que esses recursos consigam atingir o objetivo, que no final das contas é o mesmo, o objetivo da FINEP, o objetivo do CNPq, do Ministério, é que o recurso chegue para a pesquisa, para a ciência, para a inovação, seja como for. Se for para a gente atuar com financiamento, vamos atuar. Se for para atuar de forma estrutural, vamos atuar também. Estamos juntos com essa. O objetivo aqui do fórum hoje é poder debater esse assunto, né, para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa avançar bastante na discussão de um tema que é novo e que todo mundo possa sair aqui com um guideline, né, de como que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? E, enfim, gostaria de deixar agora aí para o prosseguimento do fórum. Agradeço aí fortemente o convite, Peregrino, e um bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos desfazer a mesa aqui. Vamos convidar imediatamente a nossa doutora Érica, por favor, a nossa palestrante, Érica Spalding. Ela foi descoberta pelo trabalho acadêmico dela. Eu estava procurando alguém para me ensinar o que era endowment, porque nós estávamos em plena campanha dentro do Senado, dentro do Congresso, brigando com todo mundo, relatório, senadores, etc. Eu queria aprender, eu não sabia, talvez vocês saibam, mas eu não sabia nada. E o trabalho dela estava na internet, fundos patrimoniais no Brasil, um trabalho muito agraciado, com prêmios e méritos da FGV de São Paulo. E ela é uma militante, ela é uma advogada do terceiro setor, então ela sabe, pratica as coisas que ela aprendeu. A palestra dela foi muito bem avaliada, então, Érica, manda brasa de novo. Obrigado, hein, Érica? Obrigada. Obrigada a todos os presentes. Bom dia a todos. Agradeço novamente, Fernando, pelo convite, pela acolhida e por essa oportunidade de falar novamente desse tema aqui que me é tão caro, que são os fundos patrimoniais, os endowments. Tivemos, há menos de 10 dias atrás, né, um primeiro encontro em Maceió, como mencionado, foi um encontro super produtivo, com um debate muito enriquecedor, muito qualificado. Mas, tanto naquela oportunidade como ao longo desta semana, o Fernando veio me posicionando aqui sobre as inscrições, o que muito me surpreendeu, assim, assim, me deixou muito feliz, assim, a quantidade, né, esse número de entidades refletindo, ponderando, de alguma forma se preparando aí para o uso da ferramenta dos fundos patrimoniais. Não obstante tem uma complexidade se criar os endowments, né, uma sofisticação jurídica, operacional, institucional, econômico-financeira para se criar esses fundos. Penso que realmente estejamos aí num caminho certo, né, que realmente é uma ferramenta de perenidade, de longo prazo, de mudança de cultura, de diversificação
de enfrentamento de crises, fundamental, especialmente aqui na área de vocês, fundações de apoio, as áreas de ciência, tecnologia, inovação, educação, que tem um vínculo umbilical aí com o orçamento público. Então, pensar em novas formas, em diversificação, é realmente muito importante. Quando eu concluí esse trabalho, em 2016, ou seja, menos de 5 anos atrás, eram apenas 28 fundos no Brasil. Em menos de 5 anos, esse número praticamente triplicou, mais do que dobrou, né? Hoje a gente estima cerca de 80 fundos no Brasil, em diferentes estágios, muitos num estágio bem inicial, né, de formação patrimonial, mas cerca de 80 fundos, embora a gente não tenha uma contagem precisa, porque, infelizmente, não temos ainda uma entidade acreditadora, certificadora, que faça essa contagem precisa. Mas a gente vem acompanhando essa alavancagem assim, com bastante proximidade. Então, eu queria aproveitar para me apresentar assim, brevemente. Eu sou advogada, tenho por prática atuar no terceiro setor e com investimento social privado. Nosso escritório, Spalding Sertori, é um escritório focadíssimo, assim, muito especializado em terceiro setor, então atendemos só fundações, associações e alguns organismos internacionais. Aqui no Brasil, nos propomos a ser um escritório full service para esse tipo de cliente. A gente tem assim a escolha do tema, né? O meu direcionamento para estudar fundos patrimoniais veio de demandas práticas. Então, mesmo antes de entrar no mestrado, eu participei de 2 estudos de estruturação de fundos, isso em 2013, 2014. Um deles muito interessante, que a gente fez um benchmark das orquestras americanas, dos fundos patrimoniais de orquestras americanas. Então, desde a Orquestra da Carolina do Norte, Boston, Los Angeles, foi bastante interessante para trazer essa experiência e melhores práticas para um endowment de orquestra que nós trabalhamos aqui no Brasil. E aí, né, então, estudei isso na prática por alguns anos no mestrado, e, na época, era um tema absolutamente subteorizado, não existia nenhum material, assim, eram pouquíssimo, um ou outro artigo, mas nenhum material acadêmico. Então, foi bastante gratificante ter dado essa primeiríssima contribuição. Agora, nos últimos anos, muita coisa boa tem sido feita, tem sido escrita, mas foi uma primeira contribuição que com o propósito de dar um panorama sobre os endowments no Brasil, e principalmente tratar dos entraves. Quais seriam os entraves para esses fundos funcionarem aqui efetivamente no nosso país? Na época, o maior deles era a falta de uma legislação específica, que acabou sobrevindo, né, a 13.800, assim, o ano passado, e que assim avançou muito, trouxe muito mais segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, veio com algumas deficiências, né? As deficiências de incentivo fiscal, o não tratamento de imunidades tributárias para o fundo. Então, essa será a nossa pauta hoje, passar sobre o conceito do que é um endowment, suas premissas, as motivações para criar, um overview dos endowments no exterior, alguns países que se destacam e que têm uma experiência importante, que podem agregar aqui para o Brasil, vindo para a realidade brasileira, passando um pouquinho
por essa trajetória, assim, pelos novos paradigmas do terceiro setor no Brasil. E entrando na nova lei. Então, começando aqui pelo conceito de endowment. É um fundo permanente que se estrutura por meio de modelo de gestão de investimentos de longo prazo e com governança apropriada e que, em sua essência, busca preservar o montante principal e regrar a utilização dos rendimentos auferidos em prol da missão finalística que se propõe. Então, dissecando isso um pouco, fundo permanente, porque isso não deve ser provisório, devem ter, permanente num sinônimo de perpétuo, né? Permanente num sentido de que deve trazer amarras para que não seja facilmente desfeito um fundo desse. Que se estrutura por meio de modelo de gestão de investimentos de longo prazo, porque é um capital paciente, então, que esteja correndo ou mais ou menos riscos, assim, tem essa lógica de incrementar o valor principal. E com governança apropriada. Então, não basta termos só uma reserva de dinheiro ali segregada na instituição. Isso precisa ter uma governança própria, um regulamento próprio, regras de política de investimentos, de resgate. Não é só um dinheiro segregado. E que, em sua essência, busca preservar um principal, né? Então, inclusive, a essência da 13.800, a lei traz isso como premissa, mas existem alguns casos esparsos de endowments que têm prazo definido. Assim. Então, eu citei como exemplo o endowment do Instituto Alana, que foi criado para durar 40 anos. Então, para aquele capital ser inteiramente usado em 40 anos. Então, são alguns casos fora da curva, mas existem. E, como regra, preserva-se o principal, se utiliza o rendimento em prol da missão finalística, que é uma entidade apoiada ou uma causa apoiada. Quais são as ideias centrais? A preservação e, se possível, incremento do valor principal, que é feito por meio da aplicação de recursos de acordo com regras pré-definidas pelas entidades e seus gestores. A utilização dos rendimentos ou parte do valor, ou parte deles, né, do valor principal por meio de repasses periódicos em favor da entidade apoiada. E constituição de um mecanismo para a sustentabilidade, a fim de garantir o planejamento de ações mais a longo prazo. Então, essa figura ilustra bem o mecanismo, né? Então, o ingresso de recursos para a formação de um capital principal, aquele capital principal sempre é mantido e os rendimentos, ou parte dos rendimentos, são usados para os propósitos de educação, ciência, saúde. E os rendimentos aqui, às vezes, somente em parte. Né? Muitos fundos são estruturados de uma maneira a usar 90% dos rendimentos, assegurar 10% para uma quebra inflacionária, ou abrindo-se a torneirinha assim, conforme o fundo vai crescendo. Então, assim, a partir de 10 milhões se usa 80%, depois 85%, até chegar a 90%, ou mesmo 100%. Os endowments podem ser estabelecidos na origem de uma organização, associação, ou em uma organização já existente. A gente vai falar disso mais, com detalhamento maior. Nos Estados Unidos é muito comum os endowments nascerem junto com a entidade, então a entidade é criada imediatamente já com o fundo na estrutura. Recentemente também contei isso em Maceió, eu estudei o caso do Broad Museum, lá de Los Angeles, e criado exatamente assim, né? As universidades americanas normalmente nascem com essa estrutura. Aqui no Brasil tem alguns cases, posso citar, por exemplo, o Instituto Serra Pilheira, que é
um fundo recentemente, instituto e fundo criados concomitantemente pela família Moreira Salles para investir em ciência, né, na área de vocês. Os endowments não possuem personalidade jurídica própria, eles são criados assim, então não é uma figura no Código Civil, não se cria um fundo patrimonial. O fundo ele é criado dentro de uma associação ou de uma associação, reunião de pessoas, ou de uma fundação, que é o patrimônio revestido de personalidade jurídica. É um conjunto de ativos permanentes, dinheiro, títulos, imóveis, pode inclusive ser formado por imóveis, né, o imóvel, desde que numa lógica de trazer rendimento, então, um imóvel que seja utilizado nas atividades da entidade apoiada ou que esteja alugado e gere rendimentos para o fundo, de várias outras formas, né? Então, receitas de associados, vendas de produtos, equity, né, pode ser como a própria lei tem um rol de receitas que podem ir para o endowment, logicamente, além da dotação inicial. É um mecanismo de sustentabilidade da entidade e suas finalidades institucionais, e é necessária a existência de regras estabelecidas para a utilização, captação e resgate de recursos, política de investimentos e estrutura de governança. Tem esses dois pilares básicos, assim, os endowments estão muito ligados e trazem muita autonomia para a entidade, autonomia no sentido de gerir mesmo os recursos do fundo, e autonomia no sentido de ficar mais independente de agentes externos, de doadores, de ter que passar o PIRES recorrentemente. A partir do momento que você tem esse colchão de molas, né, a entidade tem uma redução da dependência financeira de agentes externos. Um outro pilar importante é a questão da estabilidade, porque permite que a entidade faça um planejamento mais a longo prazo, né? Possa ter projetos mais a longo prazo, possa pensar em projetos até com anos de antecedência. Esses dois pilares, eles geram longevidade e solidez, sem dúvida alguma, o que consequentemente, atrai novos doadores. Então, assim, acaba gerando um ciclo virtuoso na entidade, né? Quanto mais humano, isso é da natureza humana, né? Quanto mais os doadores gostam de apoiar entidades sólidas, entidades fortes. Então, ter uma estrutura dessa, consequentemente, tem uma tendência de atrair maiores doações, que é o problema mais, né, a atuação superavitária no terceiro setor nem sempre é fácil. A gente sabe que isso é um fato, talvez seja um dos maiores problemas que enfrentamos, assim, né, a escassez de recursos. Então, não que o endowment seja a fórmula mágica, né, a solução para todos os problemas. Alguns casos, em que o fundo é muito grande, ou tem uma dotação inicial muito grande, talvez seja suficiente para cobrir o orçamento da entidade como um todo. Mas isso é raro. Então, assim, ela é uma ferramenta a mais, um plus, né, que a entidade deve ter. A entidade não vai prescindir de assegurar o seu custeio, de fazer suas campanhas anuais para assegurar os custeios, né, e a sobrevivência da entidade, não deixará de fazer campanhas capitais, campanhas pontuais para projetos específicos, mas
E ter um endowment é pensar assim no topo da pirâmide, né? Ter uma ferramenta com uma outra lógica, que se capta para guardar, se capta para poupar, se capta para perpetuar a entidade, não só para apagar o incêndio do dia a dia, né? Para ela sobreviver. Os recursos da sobrevivência têm que continuar existindo. E quanto maior o fundo, mais volta, ajuda aí para essa questão orçamentária. Então, o que mais motiva, né? Quais são as finalidades de se ter um endowment? É estabilidade e autonomia por meio de uma base financeira sólida, independência da captação de recursos, pois o foco fica nas finalidades institucionais, se gasta mais tempo nas atividades fim e não né, só aquela preocupação sempre recorrente de captar recursos. Viabilidade de planejamento no longo prazo e de crescimento em maiores proporções, perpetuar uma causa ou entidade, determinar destinos específicos para o recurso e tem um autor aqui que tem uma obra muito importante nessa área chamado David Swenson, que é de Yale, né, está à frente, é o Chief Investment Officer do Endowment de Yale até hoje. Desde 85 ele está à frente e ele ressalta muito essa consequência. Você tendo tudo isso, não tem como não gerar excelência educacional, excelência científica, excelência na qual o fundo presta a apoiar. Então, entrando aqui um pouco no cenário internacional, no mestrado, eu fiz um recorte muito de estudar a realidade americana, bem focado nas universidades, que, notoriamente, assim, têm casos muito bem-sucedidos. As entidades são organizadas de maneira independente, com personalidade jurídica distinta, mas que operam em conexão direta com as faculdades e universidades públicas que apoiam. Elas podem receber doações diretamente e aplicam os recursos, devolvem os rendimentos em favor da entidade apoiada. Isso daqui vai ter um slide específico sobre os incentivos fiscais, mas os endowments nos Estados Unidos são classificados como public charities, que é uma entidade mais que tem o máximo de incentivo fiscal, né? São entidades religiosas, educacionais, de saúde, e os endowments educacionais se enquadram nessa categoria. A filantropia americana tem uma realidade assim muito avançada, né, em relação à nossa. Então, eu trouxe esse número em Maceió, não tinha trazido a fonte, então fiz hoje um slide aqui específico sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, né, nesse dado publicado ano passado, Giving USA de 2019, foram doados 427 bilhões de dólares às charities americanas, somente as charities. Em 2018, o dado publicado em 2019. Então, o dado de 2019 será publicado agora no meio do ano de 2020. Então, esse número é de 18. Também, e de origem aqui, isso aqui é muito interessante também, 68% das doações vieram de pessoas físicas. Por que isso? Porque o maior incentivo é para a pessoa física. Então, existe muito nos Estados Unidos essa cultura de doação, esse sentimento de retribuição para as universidades, não dizendo que o brasileiro não seja generoso, não é isso,
Pelo contrário, o brasileiro precisa, tem cases assim que ilustram muito isso, né? O brasileiro é um povo generoso por natureza, né? A gente vê o sucesso nas campanhas de devotos, por exemplo, nas campanhas de entidades para câncer, mas assim nessa questão universitária eu acho que falta ferramenta aqui no Brasil, né? Para se mudar um pouco essa cultura e fazer com que né, quem já estudou em escola pública devolva isso, ou mesmo quem estudou em particular consiga propiciar algo para alguém que não tenha condições. Então, 68% das doações vieram de pessoas físicas, só 5% de empresas. Nos Estados Unidos, fundações também podem doar, né? Tem as fundações Grant Makers, e 9% de heranças.